Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 4. Trouxe aí o Evangelho? Abre Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 4. E se você não tem o Evangelho, veio direto do trabalho, não deu tempo, acompanhe aí pelo telão. Está escrito assim, ó. Apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Escuta, ele está pregando num lugar deserto, mas não é na areia não. Ele não está batizando as pessoas com areia. O lugar onde ele está é deserto, mas tem o Rio Jordão lá. Tá bom? Ele sozinho começou a pregar e foi juntando pessoas, juntando muita gente, tanto que o versículo seguinte, o 5, diz assim: e toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Jordão, confessando os seus pecados. Ele começou sozinho no deserto, mas Deus começou a mandar as pessoas, e as pessoas começaram a ouvir a sua pregação, e era uma pregação tão contundente, e o que ele fazia era tão inédito, que as pessoas começaram a fazer o caminho, a seguir a direção que João estava apontando. Então eu vou ler mais uma vez aqui, ó, o versículo 4. Apareceu João, o João Batista, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Amém? Desde o Antigo Testamento, já existia, já havia alguns rituais de purificação com água. De modo que se lavar para se purificar era uma prática que já existia desde o Antigo Testamento, no livro de Levítico, no livro de Números e assim por diante. E na época de Jesus, toda casa tinha uma talha com água para o dono da casa, a dona da casa, os moradores da casa se lavarem quando chegavam da rua. E eles purificavam as mãos, lavavam as mãos para comer, também lavavam os pés, era uma prática comum lavar os pés, porque lá é um lugar muito empoeirado. Então já havia sim o banho de água para purificação. Mas o que João Batista está fazendo é mais profundo, porque não se trata de um banho de purificação, mas pela primeira vez um banho de arrependimento. Porque quando a pessoa, no ritual do Antigo Testamento, lavava as mãos, ela lavava para purificar as mãos, os pés, o rosto, não é? Mas ela não manifestava arrependimento. Ela pensava, eu vou me purificar aqui, eu vou me lavar várias vezes. Os historiadores dizem que o sacerdote de Jerusalém, principalmente no dia da expiação, ele tomava 10 banhos. Ele tomava 10 banhos para se purificar. Mas não havia esse ingrediente que o João Batista começou a pregar. Porque a pregação dele, que fazia as pessoas pararem lá naquele lugar deserto e ouvirem aquele mensageiro, era justamente que ele dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. E as pessoas ficavam ali. E era essa a pregação. E quando as pessoas se convenciam da pregação de João, ele dizia: vocês precisam se batizar, descer as águas com arrependimento verdadeiro. Não é só se lavar não. Porque descer as águas sem arrependimento é a mesma coisa que no dia de batismo aqui na igreja, e nós vamos ter um batismo brevemente, é a mesma coisa que a pessoa descer na água por descer e sair do outro lado molhada. Ou seja, entrou um pecador seco e saiu um pecador molhado.
O batismo, para produzir resultado, é essa novidade que João Batista está implantando e que atraiu tanta gente. O batismo, para ter a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, é preciso que haja na vida, no coração, na alma, no espírito de quem está se batizando, esse arrependimento interior que é pessoal. O arrependimento é uma coisa pessoal. O arrependimento significa eu sentir vergonha pelas coisas que eu fiz, eu me arrepender, eu voltar atrás, eu retroceder e não querer fazer mais aquilo. Isso é arrependimento. É totalmente diferente de remorso. No arrependimento verdadeiro, a pessoa sente vergonha, ela sente aquela compunção, ela sente nojo do erro que ela cometeu, e ela se arrepende para não fazer mais. É um compromisso espiritual. E a pregação de João Batista era inusitada por causa disso, porque era normal. Tinha gente que se lavava no Rio Jordão, tinha gente que tomava banho no Rio Jordão, mas aqui é o banho do arrependimento. Pela primeira vez, um banho de purificação que exige arrependimento de quem está descendo as águas. E João Batista, como era um grande profeta, Jesus disse até que ele foi o maior profeta que já nasceu nesse planeta, maior do que Moisés, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel. Já pensou? Maior que todos, maior que Moisés. Já pensou um profeta desse quilate? O maior profeta que já nasceu nesse mundo? O João Batista, ele olhava para as pessoas e ele tinha o dom de discernir, de ver o interior. Ele sabia quando uma pessoa estava batizando por batizar, para descer as águas por descer, sem arrependimento. E aí ele barrava a pessoa. Ele não deixava a pessoa descer as águas se não estivesse arrependida. Por isso eu quero que você vá comigo aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Volta aí comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Vamos no versículo 7. E vendo ele, quer dizer, João Batista. E João Batista vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E por que o destaque para fariseus e saduceus? Porque o farisaísmo naquela época era a seita mais radical que existia. Eram fanáticos religiosos. Eles diziam que só entraria no céu quem fosse fariseu, quem pertencesse à seita dos fariseus. Eles tinham códigos de conduta rigorosíssimos, e eles eram tão severos até com as mínimas coisas, que eles se consideravam justos e os outros pecadores. Para você ter uma ideia da prepotência dos fariseus, eles recusaram o estilo de vida de Jesus. Eles diziam: esse homem é pecador, porque ele senta à mesa para comer com pecadores. Jesus, ele se reúne com ladrões, ele se hospeda na casa de homens corruptos como Zaqueu. Jesus não guarda o sábado. Jesus fez lodo para curar o olho de um cego. Jesus Cristo não guarda o sábado, ele é um pecador. Você vê? Eles desaprovaram o Senhor Jesus, porque se tratava da seita mais fanática de Israel. E os saduceus? Os saduceus era um grupo religioso elitizado. As pessoas mais ricas e poderosas de Israel, as pessoas mais endinheiradas de Israel, as pessoas que tinham as maiores propriedades e as melhores mansões, não se misturavam com os fariseus, porque eles não acreditavam no que os fariseus pregavam, e aliás, eles não acreditavam em vida depois da morte, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em ressurreição. Os saduceus,
procuravam conquistar o máximo possível de coisas para esta vida apenas. Porque eles eles acreditavam que era só isso aqui, morreu, acabou. Só que quando os fariseus, e olha, são os dois extremos, hein? Um grupo, os fariseus extremamente fanáticos, e os saduceus extremamente liberais. Uns querendo ser mais santos do que o próprio Deus, que eram os fariseus, e outros que não faziam qualquer questão com a santidade. Viviam só para essa vida e só para esse mundo e acabou. Os dois extremos. João Batista viu quando eles foram se batizar. Então os fariseus que estavam descendo as águas, e eles precisavam se batizar também, lógico, eles pensavam assim: eu sou santo, eu vou descer as águas, mas eu sou uma pessoa boa, eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo, não engano ninguém, eu evito o pecado, eu sou uma pessoa honesta. Então ele ia confiando na justiça própria, não havia arrependimento. E os saduceus? Os saduceus estavam descendo as águas porque todo mundo estava descendo. Não tinha arrependimento. Então João Batista aqui, ele barra esses dois grupos religiosos e diz para eles o que é necessário para a remissão dos pecados: produzir frutos dignos de arrependimento. Então os fariseus achavam assim: eu sou mais santo do que os outros, eu sou filho de Abraão, sou descendente de Abraão. E os saduceus diziam: eu sou muito rico, por isso eu sou abençoado, eu tenho muito dinheiro, por isso eu sou abençoado, Deus me abençoou nessa vida. Então, se Deus está me abençoando e me enriqueceu tanto nessa vida, é porque eu mereço. É isso que os saduceus pensavam. E a riqueza para eles era um sinal de bênçãos. Eles acreditavam que eles tinham dinheiro porque eram abençoados. Então eles estão descendo as águas achando que aquilo é só um banho. E na verdade é um requisito fundamental para entrar no reino dos céus. O que João Batista estava fazendo? Preparando um povo para receber o Rei dos Reis que ia chegar. Tanto que numa dessas pregações, João Batista disse para os fariseus e para os saduceus, e está aqui embaixo, ó, ele diz assim: e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. A palavra de Deus nos retrata como árvores que andam. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ele está dizendo, é para escapar da ira futura, é para escapar do juízo, porque o machado já está colocado à raiz das árvores. E quem é que corta uma árvore pela raiz? Eu vou lá caminhar no Parque do Ibirapuera, teve um temporal, várias árvores tombaram, né? Caíram, mas deixaram os troncos dela ali. Ninguém meteu o machado ou a serra elétrica na raiz da árvore, deixaram o tronco dela ali, cortaram, está lá o tronco da árvore. Vai lá no Parque do Ibirapuera que você vai ver. Ninguém corta uma árvore pela raiz. E João Batista está dizendo, desde agora está colocado um machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Aí ele diz assim, ó, eu estou preparando vocês, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de carregar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Veja, o que João Batista está fazendo então, com o batismo nas águas? Exigindo arrependimento, preparando um povo para receber aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, aquele que é maior do que todos. Esse é o trabalho de João Batista. E o que nós fazemos com o batismo nas águas, e é esse o objetivo do batismo nas águas, é trazer as pessoas e prepará-las
para um encontro verdadeiro com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. O batismo nas águas é um ritual, sim, tem que ser obedecido. Cada pessoa que crê que quer ser salva, que quer o perdão dos pecados, ela tem que passar pelo batismo nas águas, para ser preparada a encontrar o Senhor Jesus. Hoje nós não podemos batizar uma pessoa só porque ela quer ser batizada. Ah, vai ter batismo? Tá bom, então eu vou descer as águas. Aí a pessoa se batiza e continua na velha vida, não mudou nada. Continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes do batismo. Eu não vou me meter na vida de ninguém para querer saber o que ela fez antes e o que ela está fazendo depois, porque a salvação é pessoal. Mas a pregação da palavra é justamente para ensinar que para ter remissão do pecado, o batismo tem que ser com arrependimento. Porque se não for um batismo, uma descida nas águas, onde a pessoa tem vergonha do passado, onde a pessoa se compromete a não fazer mais as coisas erradas que fazia, e depois de sair das águas, ela continua se mantendo fiel a esse arrependimento, aí então, esta pessoa será salva. E você sabe o que Deus diz aqui no livro de Atos dos Apóstolos? Eu quero que você vá comigo lá. Eu estou terminando a mensagem, eu disse que ia ser breve, mas é importante esse assunto para todos, para quem ainda não é batizado nas águas e para quem ainda vai se batizar. Em Atos capítulo 17, versículo 30, está escrito o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Minha gente, é Deus que exige o arrependimento. Se a pessoa não se arrepende, Deus não se agrada dela. E Deus anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Deus vai julgar o mundo com justiça. Deus vai chamar cada um naquele dia. Mas Deus constituiu o Senhor Jesus como juiz dos vivos e dos mortos, e deu prova de que ele é o juiz, ressuscitando dos mortos. E o que Jesus disse depois de ressuscitado e ter ficado na terra por 40 dias antes de subir ao céu? O que foi que Jesus disse? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, a todos os homens e mulheres. Ninguém foi dispensado, todos têm que ouvir o evangelho. E quem crer e for batizado, olha a palavra do Senhor, e quem crer, primeiro crer, e quem crer no evangelho, e quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. A pessoa que não crê, ela fala, não vou me batizar, sabe por quê? Eu já fui batizado quando eu era nenê. Eu não sei quem que te falou que aquilo que aconteceu com você quando era bebê tem qualquer validade para a tua salvação. Eu não sei quem te ensinou isso. Não está na Bíblia o batismo infantil. Isso é criação de religião. E outra coisa, batismo tem que ser dentro da água. O próprio Senhor Jesus, quando se batizou no Rio Jordão aos 30 anos de idade, diz o Evangelho de Mateus, e sendo ele batizado, saiu logo das águas. O batismo não pode ser no seco não, tem que ser na água. Jesus estava dentro d'água quando João Batista o batizou. E a palavra batismo que nós usamos na língua portuguesa, eu quero que fique claro para você. A palavra batismo não é dar um nome para uma pessoa. Vai batizar o nenê, ele vai chamar Manuel.
O batismo infantil é uma apresentação. Não tem validade para a salvação. Por quê? Faltou crer, faltou a pregação do evangelho, faltou a decisão do bebezinho, e ele não tem capacidade de decidir nada e nem de crer em nada. E também não foi imergido na água, porque a palavra batismo é grega, é baptismos, em grego, que significa imersão. Se você não acredita em mim, olhe no dicionário da língua portuguesa ou olhe no dicionário da Bíblia Católica. Eu tenho uma Bíblia Católica desse tamanho da Barça, lá no final tem um dicionário, e batismo significa imersão em grego. Então a pessoa pensa, não, eu já fui batizado quando era neném, eu já tenho a minha religião. E a pessoa pensa que essa religião para ela está dando salvação. Não deu remissão nenhuma. Não tem remissão nenhuma. A grande dificuldade que nós temos no Brasil e em toda parte é convencer as pessoas que elas precisam se batizar. E hoje em dia a coisa está tão deteriorada e deturpada que tem até pastor dizendo que não precisa mais batizar não, que isso é rudimento antigo. Rudimento antigo? Deus não revogou a palavra dele? A pessoa quer mandar mais do que Jesus Cristo? Antes de subir aos céus, olha a preocupação dele. Tem de pregar o evangelho, mas tem que batizar quem crer. E quem crer e for batizado será salvo. Olha a preocupação de Jesus, a última instrução dele. Para você ver a importância do batismo. E tem gente que fala, não, eu não vou me batizar. Você não vai se batizar porque não crê. Ah, mas eu já fui batizado quando era neném. Você não conhece a palavra, você não conhece aqui o ensinamento do Senhor, então você pensa que foi batizado e não é. Você nunca foi batizado. Você que só tem o batismo infantil, esquece, isso não vai te salvar. Ah, mas depois eu fiz primeira comunhão. Jesus não disse, quem for batizado e depois crer será salvo. Ele não falou isso não. Ele não falou isso não. Ele não falou quem for batizado e depois crer será salvo. Ele disse, quem crer, primeiro crer, e for batizado será salvo. É isso que tem que ser feito. Igreja, nós estamos vendo milhões e milhões de pessoas partirem deste mundo sem salvação. Vão ter problemas no dia do juízo. Eu não sei como é que Deus vai resolver essa questão, como é que Deus vai julgar isso, e o julgamento é dele, não é nosso. Mas o que Deus está mandando, o que Deus manda na sua palavra, que Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda que todos os homens em todo lugar se arrependam. Se arrependam. E se a pessoa se arrepende, porquanto Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Vai ter o julgamento, amados. Cumpriu a justiça de Deus? Não batizei não. Mas eu achei que aquele batismo valia. Eu achei que bastava a minha fé apenas. E vou dizer mais uma coisa, viu? Quando João Batista dizia para os fariseus e para os saduceus, produzam frutos dignos de arrependimento, e impedia que eles descessem as águas por descer, João Batista estava mostrando para a gente que não adianta batizar por batizar e continuar do mesmo jeito. A pessoa que vai descer as águas, e nós vamos ter brevemente o batismo nas águas, ela tem que descer as águas com arrependimento e sair das águas e manter esse arrependimento, uma vida de arrependimento. Eu não vou mais fazer as coisas erradas que eu fazia antes. Eu não tenho mais prazer nessas coisas do mundo. Deus manda que eu me arrependa, eu estou me arrependendo. Eu me batizei, eu estava, acho que com 21 anos, quando eu desci as águas, acho que foi isso. O João Ribe, que se batizou naquela época, 47 anos atrás, hein? O João Ribe que se batizou há 47 anos atrás, é bem diferente do João Ribe de agora. Porque o que acontece? Você se batiza nas águas e você vai passar por um processo de santificação, que é a obra do Espírito Santo.
É uma coisa que será feita assim, ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo dos meses, ao longo dos anos, até Jesus Cristo voltar. E a palavra diz, até que você atinja a estatura de varão perfeito, à semelhança de Jesus Cristo. Uma pessoa que desce as águas, com fé, com arrependimento, se batiza, estou cumprindo a justiça de Deus, eu creio, eu estou arrependido. Mas em seguida, um mês depois, um ano depois, não sei quanto tempo depois, ela volta a fazer as coisas que praticava antes do batismo. Gradativamente ela vai fazendo coisas erradas e ela acha que está tudo bem, porque ela vai para a igreja, mas ela continua agora no mundo. Foi batizada, não adiantou nada, minha gente. Você está entendendo isso? O batismo infantil não adianta nada, porque depois você cresceu e fez muitas coisas, por isso tem que se arrepender agora, ouvir o Evangelho, descer as águas com arrependimento e se batizar, e perseverar até o fim. Porque não adianta nada você, depois de adulto, se batizar e depois se desviar. Desceu as águas com arrependimento, se batizou para valer, mas perseverou até o fim? Não perseverou até o fim. Judas Iscariotes era batizado nas águas, ele foi batizado, durante 3 anos ele esteve salvo, andou com Jesus dia e noite, desviou-se na última semana, terminou na ponta de uma corda, perdeu tudo, perdeu a salvação, está lá no Hades, num local de sofrimento, esperando aqui, esse dia determinado, em que Deus há de julgar o mundo com justiça. Todos nós vamos passar por isso. Se você ainda não é batizado, batizada nas águas, está chegando a oportunidade. Está chegando o momento de você cumprir a justiça de Deus como fez Jesus. A única exceção que poderia haver no mundo seria o Senhor Jesus. Ele dizia, eu não vou batizar porque eu não preciso, eu sou santo. E ele não precisava mesmo. Mas por que ele entrou na fila dos pecadores? Por que ele insistiu com João Batista? Me batize! E o João falava, o senhor não precisa? Eu é que preciso ser batizado por ti, vens tu a mim? João, me batize, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ou seja, como homem, ele não podia deixar de se batizar. Como ser humano, você não pode deixar de se batizar depois de adulto. Você não pode morrer. E Jesus não pode voltar antes que você se batize nas águas, com fé e com arrependimento. Amém? Vamos ficar todos de pé. E quem já é batizado, amém, vamos aplaudir ao Senhor. E quem já é batizado, tem que guardar a salvação. Minha gente, quem já é batizado, tem que guardar a salvação. Eu estou nesse caminho, e eu faço isso não como peso, nem como uma carga que eu leve. É um prazer servir a Deus, é um prazer, e eu não vejo a hora de estar com o Senhor, definitivamente, não vejo a hora dele voltar, e eu sei que ele está voltando. Todos os sinais no mundo confirmam isso, que Jesus está voltando. Então, se você não se batizou, se batize para cumprir a justiça de Deus. Não adianta só crer. Se você hoje crer e morrer essa noite, não deu tempo de batizar, mas ia batizar, parabéns. Ia batizar no próximo batismo, mas morreu antes, parabéns. Agora, vem a hora do batismo. Você tem a oportunidade de se batizar. Não se batiza, aí Jesus Cristo volta ou você morre, e aí? Não cumpriu a justiça de Deus. Esse assunto é muito sério, amados, esse assunto é seríssimo, é muito sério. Eu vou perguntar, por favor, eu não quero constranger ninguém, nem envergonhar ninguém, eu só quero saber de verdade isso. Eu só quero saber de verdade isso, e eu quero que você me responda sem medo, e me responda com sinceridade, para valer, tá bom? Não fica com vergonha não.
Já falei, não vou te envergonhar nem te constranger, mas eu preciso saber quantas pessoas aqui dentro ainda não desceram as águas depois de adultas. Levante a mão, deixa eu saber. Então, você vê, se tivesse só você aqui dentro, essa palavra teria que ser pregada por sua causa. Jesus começa o seu ministério público se batizando no Rio Jordão. Está escrito que ele e os discípulos batizavam mais pessoas que João Batista, isso antes da cruz. E depois da cruz, Jesus, antes de subir aos céus, vocês pregam o evangelho, mas batizem os que creem. Não adianta você frequentar apenas a igreja. Deixa eu falar isso para você. Não adianta você, daqui até a tua morte, ou daqui até a volta de Jesus, só frequentar a igreja e nunca se batizou. Frequentou direitinho e nunca se batizou. Não adiantou nada. Não cumpriu a justiça de Deus. Nós sabemos que Ele está às portas e eu estou feliz com isso. Eu não estou triste não. Eu estou feliz que Ele está voltando. Mas eu quero que você se prepare para esse dia. O que João Batista fazia? Preparava um povo para a chegada do Senhor Jesus, aquele que batiza com o Espírito Santo. E o que é que nós, pregadores de hoje, temos que fazer? Preparar um povo para a volta do Senhor Jesus. Você entendeu? Então deixa eu fazer uma coisa. Você que ergueu a mão, que falou que ainda não é batizado, vem aqui para frente, por favor, vem aqui, não fica com vergonha não, vem cá. Não vou bater em você não. Não vou pegar a cinta não, vem cá. Vem para cá. Eu imploro. Olha para mim, olha bem no meu olho, por favor. Olha bem no meu olho. Eu imploro. Eu imploro. Eu imploro. Eu imploro. Eu imploro. Eu imploro pela tua alma. Eu imploro que no próximo batismo você desça as águas com arrependimento. Você não crê em Jesus? Crê ou não crê? Ele disse, quem crer e for batizado será salvo. Só isso que ele exige, que você creia nele. E desça as águas com arrependimento, lógico, né? Não adianta nada. Se você não tiver arrependimento, vai descer um pecador seco e vai sair um pecador molhado. Não aconteceu nada. O arrependimento é que vai fazer a mudança lá dentro. Entendeu? Entendeu isso? É o arrependimento que vai fazer com que esse banho não seja só um banho de purificação, seja o banho do arrependimento, o banho da salvação. Quem crer e for batizado, quem for imergido será salvo. Viu? Eu estou aqui olhando para vocês. Você está vendo o tamanho da minha cabeça, né? Eu estou fotografando todos vocês aqui na minha memória. E quando eu estiver lá nas nuvens dos céus, lá no paraíso, eu vou te procurar. Se você estiver lá, vou te dar um grande abraço. Mas se você não estiver lá, vou ficar muito triste. Porque você chegou tão perto, chegou tão pertinho. É importantíssimo, acredita em mim. É importantíssimo, é importantíssimo. Em nome de Jesus. Jesus, Ele quer que você seja salvo. Só isso, Ele quer te salvar. Ele quer te salvar. E depois do batismo, o que eu tenho que fazer? Perseverar até o fim, viu, igreja? Pastor, estou com dificuldades para perseverar. Estou com dificuldades. Às vezes eu dou umas vaciladas, umas mancadas, eu fico triste, fico com vergonha, eu me arrependo, mas quando eu vejo eu estou fazendo de novo. Eu quero ajuda em oração. Eu quero ajuda em oração para santificar a minha vida, para perseverar firme no caminho do Senhor, para ter a certeza de que se eu morrer ou a trombeta soar, eu estarei com o Senhor. Amém? Então, se você está com dificuldades, pastor, é difícil, são as lutas da vida, a gente às vezes desanima, a gente fica abatida, a gente erra, me ajuda. Então faz assim, vem aqui para frente em nome de Jesus que nós vamos orar, viu? Eu conheço o caminho e sei que ele é trabalhoso, é um caminho árduo, porque a gente precisa lutar
contra o nosso maior inimigo, e não é o diabo, não. Nós temos que lutar contra o nosso maior inimigo. Sabe quem é meu maior inimigo? João Ribe Palharim. Olha, o João Ribe Palharim é o meu maior inimigo. A minha alma luta com ele o tempo todo. Porque nós somos corpo, alma e espírito. O que o corpo quer? O corpo quer se divertir. O corpo quer gozar a vida. O corpo quer aproveitar a vida. É isso que o corpo quer. O corpo quer beber, o corpo quer fumar, o corpo quer se drogar, o corpo quer ir para a balada, o corpo quer se prostituir. É isso que o corpo quer. O corpo quer isso. Mas não é isso que a nossa alma e o nosso espírito quer. E a palavra de Deus diz que é um combate da carne contra o espírito. É um combate. O espírito tem que prevalecer. A palavra diz que a carne para nada aproveita. E de fato não vai aproveitar mesmo. Viu? Experimenta morrer agora. Você vai ver, a carne não vai aproveitar nada. Em 3, 4 dias já era. Em uma semana, ninguém vai conseguir chegar perto. Mau cheiro, podridão, não é? Agora e a alma? Nós temos que pensar na nossa parte eterna. Amém? Mas Jesus, sabe o que Ele vai fazer com o teu corpo? Se você for dele, quando você morrer, o teu espírito vai lá para o paraíso. O corpo vai para o cemitério, vai apodrecer. Mas Jesus Cristo vai dizer assim: aquele corpo também é meu, eu vou ressuscitar. Vou ressuscitar aquele corpo. E os mortos ressuscitarão. Só que nós vamos ressuscitar, não com esse mesmo corpo aí, mas com um corpo semelhante ao de Jesus Cristo, um corpo glorioso. Então, acredite em mim, persevera, não desiste, amém? Quem perseverar até o fim será salvo. A gente não pode desistir, não pode, eu não desisto, mesmo apanhando, mesmo com dificuldade, eu não desisto, porque eu sei que não tem outro jeito. Então você persevera, amém? Se mais alguém quer vir para frente agora, nós vamos orar. Quero falar com você que está assistindo pela TV ou ouvindo pela rádio esta mensagem. Se perto de você não tem uma igreja da paz e vida, então procure uma igreja que prega a palavra pura, que não explora a fé nem a ingenuidade das pessoas, onde não tem comércio, viu? Onde Jesus é glorificado como o próprio Deus. Procure uma igreja assim. E aí você pergunte lá para o pastor ou para a pastora, quando vai ser o próximo batismo? E vá lá, pegue a fila, entre, desça com arrependimento nas águas, amém? Porque Jesus está voltando. Se perto de você tiver uma igreja da paz e vida, vai lá que vai ser bênção, amém? Então nós vamos dobrar os nossos joelhos aqui na frente e a igreja continue de pé. Se mais alguém quiser aproveitar e vir para frente, vem cá. Vem para cá que nós vamos orar agora, tá bom? Coloque a mão assim sobre o teu peito, na altura do coração. Fala assim para Deus: Senhor, eu quero ir para o céu. Eu quero a salvação. Eu quero a vida eterna na tua presença. Por isso, meu Deus, eu quero fazer tudo que te agrada. Eu quero cumprir a tua justiça e perseverar até o fim. E eu vou fazer isso com a ajuda do Senhor e do teu Espírito Santo. E eu tenho este direito, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Meu filho, pastor Giancarlo Palharim, vai orar por você. Pastor Giancarlo, você fotografou aqui todo mundo na mente? Filho, você não pode deixar uma dessas ovelhas se perder. Deus está te dando nas mãos, está vendo esse rebanho aqui? Esse rebanho, você pode contar, tem 100 ovelhas. 100 é o número da totalidade, viu? Pode ter 1000 pessoas, 2000, 3000, 20 mil pessoas, mas sempre vai ser 100 ovelhas.
Deus está entregando nas tuas mãos 100 ovelhas, e quando Ele pedir para você trazer o rebanho, Ele vai contar uma por uma, e Ele não vai querer 99, Ele vai querer as 100 ovelhas. Então toma conta desse rebanho, tá, meu filho? Viu? Toma conta com a tua própria vida, amém? Cuida deles, não deixa ninguém se perder não. Ajuda todo mundo aqui, tá? Pastor Giancarlo Palharim agora é teu pastor, ele vai orar por você, ore por quem está à distância também, tá, meu filho? Amém. Continue em espírito de oração. Deixa eu orar por você. Meu Deus e meu Pai, Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso. Meu Deus, muito obrigado por estas almas e por este rebanho que eu quero cuidar e ajudar, servindo de um apoio espiritual, mas eu quero também que o Senhor e o próprio Espírito Santo venha também fazer a obra em cada uma destas vidas, para produzir arrependimento verdadeiro, para que cada uma destas vidas que agora se comprometem em se batizar e em estar novamente mais apegado e buscar cada vez mais intimidade com Deus, que cada uma destas vidas recebam poder do Espírito Santo para perseverar até o fim, para que possam estar fortalecidas na fé, para que possam ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro e tomar posse do dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Pai querido, eu te agradeço por estas almas. Eu quero que cada uma destas vidas receba a presença maravilhosa, a presença poderosa do teu Espírito Santo. Com ele vai transformando mentes, vai transformando o coração, vai operando uma transformação moral, uma transformação espiritual e física em cada uma destas vidas, promovendo cura, libertação e aperfeiçoamento espiritual. É o que eu te peço e eu já te agradeço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim seja feito para todos sempre. Amém, Jesus. Diga amém, Jesus.